Oi pessoal, aqui é a Raquel Machado, sou escritora do livro Vingança Mortal e blogueira do Leitura Criativa. E eu sou o Marcelo Brinker, excelentíssimo dela e viciado em jogos de guerra, e que hoje nós vamos falar então de um filme de guerra. Fomos no cinema assistir o American Sniper, ou Sniper americano, ou Atirador de Elite americano, sei lá, fizeram uma tradução meio português, meio inglês, mas enfim. Aquele filme que conta a história do Chris Kyle, que foi tipo o sniper mais Master Amazing Motherfucker matador de todos os tempos. Pra quem aqui de repente cresceu como eu jogando Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, deve pensar, camper filha da puta. Mas o cara era foda, né? Diz que tem na conta dele mais de 160 mortes naquelas guerras do Iraque e tal, enfim. Como vocês podem perceber, eu fui meio arrastada nesse filme, né? Porque eu não sou tão fã de filmes de guerra, mas como se tratava da biografia do Chris Kyle e como o Marcelo gosta muito desse tipo de filme e ele me convenceu, então fomos ao cinema assistir o tal do Sniper Americano. Acho que é melhor tu contar a história do que eu. Bom, a história na verdade conta, tipo, começou a dar uma introduçãozinha assim dele criança, da criação que o pai dele deu pra ele, pro irmão dele. Aí depois já mostra ele adulto, assim, ele pretendia ser cowboy e tal, mas ele, digamos, tinha um senso patriótico assim muito forte. E quando ele começou a acompanhar aquelas notícias de guerra no Iraque, não sei o que e tal, ele chegou à conclusão que ele queria se alistar, ir pro exército e tal, enfim, né? Tipo, ele queria fazer alguma coisa pelo país dele. Aliás, o filme é bem, tipo, eu gostei bastante do filme, mas tem muito forte aquele clichê do patriotismo americano que supera tudo e salva o mundo, sabe? Tipo, é bem forçadinho nesse lado, apesar disso o filme é bom. Eu gostei bastante do filme, a cenografia do filme é muito bonita, porque parece bastante a parte da guerra, mesmo onde eles estão lá no Iraque. E eu acho que ele ganhou meu Oscar de melhor cenografia ou melhor som, foi som, né? Foi de som. Também, que foi muito bem feito, assim, Sonoplastia. a sonoplastia, assim, tu realmente se sente na guerra lá com o cara. Então, antes de ele ir pra guerra lá e tal, ou quando ele está se alistando, não me lembro bem agora, ele Ele conhece uma mulher. já tá fazendo o treinamento, né, Ele vai conhecer a futura esposa dele lá, então. Aí eles se casam e no dia do casamento dele ele é convocado para ir pra tal da guerra, então. Então aparece bastante também essa parte entre ele indo pra guerra, a mulher dele lá esperando e o cara, ele gostava demais de ir pra guerra do que ficar com a família dele. Isso eu não entendi até agora. Mostra bastante assim que tipo, o senso patriótico dele era tão forte quando ele, tipo, durante o filme, se não me engano, ele fica 4 turnos na guerra, que ele vai pra lá 6, 9 meses e volta. Mas quando ele volta pra casa, cheio de me emocionar. Quando ele volta pra casa, a cabeça dele não tá em casa, a cabeça dele continua na guerra, porque ele tem a sensação de que o dever dele não foi cumprido ainda, que ele, quando ele volta pra casa, ele tá perdendo a chance de salvar outros colegas dele lá, que como ele é um sniper, né, ele é o cara que fica dando cobertura para as tropas, a infantaria que vai seguindo adiante, revistando os prédios à busca de terroristas. E daí, quando ele não tá lá, ele sente como se os caras tivessem desprotegidos. Tipo, tem um outro sniper que tá lá no lugar dele, mas só que ele pensa assim, não, se eu tivesse lá, eu ia estar ajudando mais, sabe? Tá interessante essa parte que ele fica mais tenso em casa, fazendo nada, do que na guerra. Na guerra ele fica todo lá Na guerra tranquilão, ele fica de boa. como. Ai, nada tivesse acontecendo aqui, os caras bombardeando o negócio, ele lá tá de boa, né? E em casa ele fica, tipo, não pode dar um barulho que ele tá todo estressado sempre. Mostra bastante essa coisa do estresse que a guerra causa, assim, dele ter traumas e tal, de tipo, escuta um barulhinho de uma correia ali do lado, já pensa que é alguém gatilhando uma arma. É bem interessante isso, sabe? Que provavelmente acontece com muita gente que vai pra guerra, né? Eu quero comentar só de uma cena que eu achei bem interessante do filme, que foi a Tempestade de Areia. Tem uma hora que ele está lá no Iraque, então, com os companheiros dele, e eles estão caçando, então, um outro sniper, que é do Iraque, acho que é o da GDL, Na do história diz que Síria. ele não é iraquiano, mas ele tá do lado dos iraquianos, né? Enfim, não Enfim, eles convém. estão lá caçando o cara e vem uma tempestade de areia. E nossa, essa parte eu achei muito legal no filme, assim, teve um efeito Legal bem que tu legal. não tava lá, Luca. Mas deu pra assim, sentir como se a agonia deles mesmo, que estava vindo a tempestade, eles estavam morrendo, tinha um monte de gente querendo invadir lá o lugar que eles estavam, e daí foi uma confusão total, enfim. E depois disso acho que ele criou um pouquinho de juízo, um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho. Aí aqui eu não sei se chega a parte que de repente a gente dá um spoiler ou não, que sobre o final do filme, que tem um desdobramento que aconteceu agora recentemente e tal,
na mídia americana lá, que será que a gente fala? Eu acho que sim. Enfim, ó, tem spoilers, nós vamos contar o final do filme, não nos odeiem por isso. O Chris Kyle já morreu, pra quem não sabia ainda, né, tem um livro até exatamente. Oh my god, they killed Kenny, you bastards! Enfim, ele já morreu, quase que ele, é Kyle, né? I think you Kyle, you bastards! Enfim, ele já morreu, o filme foi baseado num livro que fala da vida dele, que inclusive o Bradley Cooper, o ator que interpreta ele, a gente nem tinha falado que interpretava já, né? Não, ainda não. Pois é, então é o Bradley Cooper, o cara fortão, bonitão, lindo, alto, loiro, nórdico, Moreno, musculoso. Isso, que tá bem gordo nesse filme pra parecer com o cara. Musculoso. Ele comprou o livro da vida do Chris Kyle e se interessou e resolveu fazer um filme dessa bagaça. E, né, sabe, gente que tem bala na agulha, eu esqueço, o cara tinha dinheiro, foi lá e produziu o filme, né? E estrelou também, né? E, enfim, o Chris Kyle morreu, ele foi pra guerra, não morreu na guerra, ele foi e voltou 3, 4 vezes. E daí ele tinha problemas, digamos assim, aquele estresse pós-traumático, e ele descobriu com o psiquiatra lá, o psicólogo, não entendi bem no filme que o cara era, mas era um doutor dos veteranos, uma maneira de aliviar o estresse dele, que era ajudando outros veteranos. Eles iam pro campo de tiro, ele ensinava os caras. E um dia, num desses campos de tiro, um louco lá chamado Ed Van Roth, Ed Ray Roth, uma coisa assim, o cara tem um nome estranho de falar. Que era um desses veteranos de guerra pós-traumática e tal, que tava com estresse, enfim, pirou no cabeção e numa dessas sessões de tiro ali pra relaxar, matou o Chris e matou um outro cara que tava junto, que era amigo dele. Que o cara tinha problemas, não tinha vencido naquele estresse e achou que tava na guerra ainda. E agora, faz pouco tempo, saiu a condenação dele e esse cara pegou perpétua. Se fudeu! Até ele falou, ele alegou que tava com, como é que é, desequilíbrio por causa da guerra, pós-traumático, sei lá o que. E ficou, acho que ficou uns 2 anos, né, da hora que saiu o filme, daí finalmente condenaram o cara à prisão perpétua. Tem outro detalhe que eu achei muito interessante nesse filme também, que eu queria comentar, é que quando o sniper, que nem o Marcelo já explicou, é o cara que fica lá atirando, então, e ele vai ficar lá mirando nas pessoas, e ele que tem que escolher quem ele acha que é ofensivo ou não. Então, pensa na responsabilidade da pessoa em estar fazendo esse tipo de escolha. Será que eu mato alguém que vai poder fazer mal, ou será que eu deixo vivo? O comando sempre ele diz, tipo, até a cena do trailer do filme é de um prédio saindo uma mãe e uma criança, e a mãe dá uma granada pra criança, e manda ela correr pra cima do pelotão. E daí ele avisa lá, ó, mulher e criança saindo, ele tem uma granada na mão, e o comando só fala assim pra ele, a escolha é sua. E daí, se o cara atirar, e não era uma criança, quer dizer, não era uma criança, era uma criança, não era uma granada, era um brinquedo, ele se ferra. Se ele não atirar e era uma granada e matar o pelotão, ele se ferra. Então, tipo, é uma responsabilidade pesada, e ainda assim ele dava conta do recado e tal, e tanto é que, enfim, né, o pessoal que ia com ele, até os soldados tinham uma admiração pra ele, chamavam ele de a lenda e tal, e tipo, os caras se sentiam mais seguros com ele, porque às vezes ele estava andando e de repente escutava os ruídos de bala, caiu um iraquiano morto ali nos pés dele que ele nem tinha visto, era o anjo da guarda dele. É legal essa parte, então, sobre a atuação do Bradley Cooper, né? Acho que podemos falar, não? Sim. Podemos. Eu posso falar minha parte? Fala, né? Eu gostei do filme, então, muito por causa do ator. Sim, bem lindo, maravilhoso, musculoso, moreno. Não, o cara fez o papel bem, assim, ele interpretou bem, assim, deu pra ver esse tipo de consciência que ele tinha de ter de matar e não matar as pessoas. Quando ele voltava pra casa, a tensão que ele ficava, então acho que ele interpretou bem esse papel. Ele também era merecedor de ganhar um Oscar, né? Não ganhou, mas é que tinha gente mais pesada no páreo, né? Mas acho que isso é um filme interessante, assim, tem um pouco daquele patriotismo, que nem eu falei, assim, exacerbado dos americanos, mas também mostra o lado dos conflitos ali, principalmente psicológicos. Ele praticamente larga a mulher dele de mão e os filhos, tipo, não dá atenção pra eles, ela deve ter enlouquecido, assim, né, tipo, a de verdade, né? Mas ela gostava dele, ela ficou com o cara, né? Mas é bem interessante, eu acho que vale a pena também ser assistido um filme. Aliás, tem saído bastante filme de histórias de vida das pessoas, assim, tipo, teve o Jogo da Imitação, o Sniper Americano, Teoria de Tudo, enfim, todos eles acho que muito interessantes, assim. Então, sobre as minhas expectativas, só pra gente concluir também, assim, como eu te falei, eu não gosto tanto de filmes de guerra, mas esse daí ele é bem interessante, que ele traz uma lição, assim, bem legal pra todo mundo. É um filme envolvente, tu não vai dormir no cinema, porque tem muita tensão no ar. E também recomendo, então. É isso. Tu não vai dormir no cinema é pra matar, né?
É isso. Então tá, beijo, gente. Até a próxima.